fácil encontrar os trechos de que precisava para explicar a imagem. As imagens que vocês viram no texto 2. Aí ele está perguntando agora, lá na outra questão, de novo, ele pergunta assim, ó. O que você observou? Como foi que você chegou à conclusão de que foi através do texto 2 que você conseguiu identificar mais rápido o que estava acontecendo nas imagens? Agora entendi. Porque tá melhor de se localizar. Tá mais organizado. Perfeito, João Guilherme. Por conta dos parágrafos, né, Arthur, Caleb? Tá bem distribuído, bem organizado em ideias principais e ideias secundárias. Aí eu consigo olhar para os parágrafos e identificar cada ação, cada imagem que vai acontecendo na narrativa. Entendido, Anthony? Ótimo, pronto. Posso passar para a letra B? Sim. Qual dos dois textos está mais fácil de ler? O texto 1, que tem só um parágrafo bem extenso, ou o texto 2? 2. Por qual motivo? 2. Por causa do porque ele está mais organizado. Muito bem. Os parágrafos. Cada um pode dar sua resposta. Porque ele fala assim, ó, explique as razões de sua escolha. Por qual motivo vocês estão dizendo que é mais fácil? Porque o texto é mais organizado. Tá vendo que fica melhor a escrita do texto de você? Arthur, não tô te ouvindo. Liga o microfone. Porque ele está dividido e está mais organizado. Muito bem. Você consegue se situar melhor. Tá vendo como o uso do parágrafo ele é bem prático para a gente? Ele começa a organizar melhor nossas ideias. A gente organiza. Oi. É porque a gente sabe onde começa e aonde termina. E é mais fácil de se localizar. Muito bem. Vocês estão percebendo como a construção do parágrafo é importante para a narrativa? Sim. A organização das ideias é a mesma coisa de você começar a falar sem parar. Quando você começa a contar uma história que você nem respira, você só vai falando, a pessoa fala assim, ó, calma, fala devagar, não é isso? Fala devagar, pausadamente, pensa antes de falar. É justamente para vocês organizarem o pensamento, organizarem as ideias e só depois falar, para que o outro compreenda o que vocês estão querendo dizer. Diga, Anthony. O nome organizado é com Z ou com S? Com Z. Organizado, com Z. Tudo bem, meus amores, até aqui? Tudo. Sim. Graças a Deus. Podemos passar para outro slide, Anthony? Sim. Caleb? Sim. Posso, né? Vamos lá. Dica número 4. Eu falei para vocês que são 5. Vamos ver se a gente consegue terminar hoje. Você sabia que o parágrafo também tem uma estrutura padrão? A estrutura padrão vai, mais uma vez, de acordo com a quantidade que a gente pensa de frases para que eu tenha um entendimento. Tem assim, ó. Ele deve ser formado por 3 partes elementares. A gente já viu 2, não já? Me deu o controle aí. A gente já viu 2, que é a ideia principal, que é a ideia núcleo, né? E a ideia secundária, certo? Certo, Caleb? Caleb tá ali se afogando. Sim. A ideia principal é a primeira parte, a ideia secundária é a segunda parte e, por último, a conclusão. Bora lá construir aqui o texto de novo, de acordo com as informações dadas pelo Arthur. Vamos lá, Arthur? De novo. Ó, vocês acompanhem aqui na tela que bem no iniciozinho, ó, quando eu coloco a caixa de texto, tá vendo que a minha marcação para começar a escrever é bem em cima, tá vendo? Estão vendo aqui o cursorzinho piscando? Aí eu dou um espaço, ó. Tá vendo que ele mudou de lugar?
Isso é minha margem, tá? Vou colocar aqui, ó. Minha casa, mais uma vez, é grande. Ela é movimentada e tem 2 quintais. Aí eu vou abrir minha caixa aqui um pouquinho. Ah, apagou tudo. Calma. Minha casa é grande. Ela é movimentada e tem 2 quintais. Aí, eu vou dar um espaçozinho e colocar. Nela mora meu pai, minha mãe e eu. Vou aumentar aqui para mostrar como fica melhor. Pronto. Estão vendo aqui a construção? Sim. O início tá aqui, ó. Recuo. Recuo é a margenzinha, o espaço que eu tenho. Minha casa é grande, é a ideia principal. Ela é movimentada e tem 2 quintais. É a ideia secundária. Continuo colocando informações sobre a casa do Arthur, certo? Agora, eu vou colocar a última estrutura para o meu parágrafo, que é a conclusão. Nela moram meu pai, minha mãe e eu. Fechei o parágrafo. Quantas frases eu tenho aqui? Quantas orações eu tenho? Contem aí, de acordo com o que está escrito, Caleb. Quantas orações eu tenho nesse parágrafo? Quantas informações eu tenho nesse parágrafo que eu escrevi? 3. 3. Pronto. Aí eu tenho ideia principal, ideia secundária e conclusão. Aí ele diz o seguinte: ele deve ser formado por 3 partes elementares. A ideia núcleo, que é a principal, as ideias secundárias e a conclusão, onde se reafirma a ideia núcleo. A minha casa é grande e nela moram várias pessoas, confortavelmente, porque eu tenho bastante espaço. Entendidos? Posso passar de slide? Pode. Beleza. Passar. Pronto. Aqui é a terceira. Essas questões, elas estão no livro, mas como a gente não está conseguindo acompanhar pelo livro, ela está aqui, tá bom? Vamos lá. Observe novamente o texto 2. O texto 2 é aquele que está bem distribuidinho com os parágrafos, certo? Estão lembrados? Bora lá. A cegonha e a raposa. Esses quadradinhos laranjas que estão aqui, vocês estão vendo aqui os retângulos? Sim. Eles significam o espaçamento que eu devo ter para iniciar o parágrafo, tá? Sim. Isso é a demonstração. Aí ele começa assim. Um dia, a raposa, que era amiga da cegonha, convidou-a para jantar. Mas preparou para a amiga uma porção de comidas moles, líquidas, que ela servia sobre uma pedra lisa. No segundo. Terceiro. Ora, a cegonha com seu longo bico, por mais que se esforçasse, só conseguia picar a comida, machucando seu bico e não comendo nada. Quarto retângulo. A raposa insistia para que a cegonha comesse, mas ela não conseguia. E acabou indo para casa com pança vazia, segundo Caleb. Pança vazia, né, Caleb? Sim. Então, a cegonha, em outra ocasião, convidou a raposa para jantar com ela. Preparou comidas cheirosas
e colocou em vasos compridos e altos, onde seu bico entrava com facilidade, mas o focinho da raposa não alcançava. Foi a vez da raposa voltar para casa desapontada e faminta. Um detalhe que eu vou mostrar para vocês, que eu quero dizer para vocês antes de mais nada. As fábulas sempre terminam com uma moral. O que é uma moral? João Guilherme, dançador. O que é uma moral? É uma lição que nós devemos... Lição de aprendizado. Muito bem, uma lição de aprendizado. Nesse caso aqui, qual é a lição dessa fábula? Como foi que foi retribuído o convite? A raposa convida a cegonha para comer, mas oferecem para ela comidas que ela não consegue se alimentar. Aí, para retribuir a gentileza do convite para o jantar, é a vez da cegonha convidar a raposa. Porém, ela coloca os alimentos em vasilhas que a raposa também não consegue alcançar. Qual é a moral dessa história? Qual é a lição que vocês acham que deve tirar daí? Bora lá? Alguém para me... Quando a raposa convidou a cegonha para jantar, ela poderia colocar um vaso fundo para a cegonha e uma pedra lisa para ela. Pois é, né? Para que realmente ocorresse a gentileza do jantar. Mas o que foi que aconteceu? Aí preste atenção, Arthur, beleza. Ela poderia ter feito isso porque ela convidou ela para jantar, mas ela não fez. Aí, para retribuir, a cegonha vai lá e faz um jantar, né? Em retribuição, pela gentileza, pelo convite do jantar. A cegonha vai e faz e coloca as comidas em lugares que a raposa não consegue alcançar. Ela retribuiu a gentileza? Não. O que foi que ela se vingou Ela pagou o mal com o mal. Ela não foi lá e fez o contrário. O que a gente tem que tirar daqui é que eu não devo fazer para o outro o que eu não quero que faça para mim. Como é que eu fui jantar na casa dele e eu acabei não conseguindo me alimentar e ao invés de eu fazer o contrário, né, servir o jantar, que ambos pudessem comer, como você falou, podia colocar a vasilha rasa para ela, raposa, que ela conseguiria comer, e colocar uma vasilha com um bico comprido, como o bico da cegonha para ela se alimentar, ela fez tudo o contrário para pagar a raiva que ela teve de sair de lá sem comer. A lição, a raposa aprendeu? Não, ela só retribuiu, fez uma vingança em relação ao que a cegonha tinha feito com ela. Certo? Sim. Pronto. Então, assim, eu não devo pagar o mal com o mal. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que fazer o contrário. Eu não vou fazer para o colega o que eu não quero que ele faça comigo. Diga. E se ele fizer, eu vou lá e mostro para ele como é que a gente deve fazer. Que a gente não vai fazer o mal para o colega desse jeito. Tá certo? Tia, tipo assim, uma pessoa vai arrumar com o seu colega, aí você não quer que ele faça com você e ele faz. Aí você fica zangado como ele ficou. Então você não deve fazer. Ó, sabe aquela história da briga? De dizer assim, ó, fulano me bateu. Aí eu vou lá e reviro, bato de volta? Não. Começa a briga, não é? Começa a briga. Não. Tem que ser resolvido na conversa. Na conversa não precisa bater, não. E tem que chamar, se acontecer do colega bater, tem que ir lá a falar para o responsável, para a coordenação, para alguém dizer, olha, fulano me bateu. Conversa com ele, resolve. Você não vai revidar, porque você vai estar fazendo com ele o mesmo que ele fez com você. Tá certo? Entendidos? Sim. Pronto, a gente acabou de ler o texto. Aí eu falei para vocês que essas marcaçõezinhas de laranja é justamente a marcação do retângulo, do parágrafo. Aí tem assim, letra A. Essa versão do texto está organizada em vários parágrafos.
Observe o início de cada um deles, assinalado com um retângulo laranja. Isso vocês já viram. Pensando nisso, quantos parágrafos há no texto? Me respondam, quantos parágrafos há no texto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 parágrafos. Vocês lembram quantos parágrafos tem no texto 1? 1. Somente 1. Que as ideias ficam todas confusas, misturadas, certo? Sim. Beleza. Na letra B, acompanhem comigo. Quer ver como cada parágrafo do texto traz um conjunto de informações ligadas a uma cena da história? Faça o que se pede. Foi o que a gente colocou lá, né? Falando o seguinte. Quando eu faço a organização com parágrafos, eu organizo as minhas ideias. Então, eu coloco de acordo com o que eu imaginei. Com a cor vermelha, vocês vão só dizer para mim, como ali não dá para vocês riscarem, vocês vão colocar assim. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Pronto, aí você vai dizer para mim, ó. O parágrafo mostra o que a raposa preparou para o jantar que serviria a cegonha. Olhem para o texto e diga para mim, qual parágrafo é que está marcando isso? Que mostra o que a raposa preparou para o jantar que serviria a cegonha. 2. No parágrafo? 2. Quando estiverem com material, é esse parágrafo que vocês vão botar um círculo vermelho, tá? Com a cor verde, e vocês vão me falar o número do parágrafo, localize o parágrafo que explica o que aconteceu com a cegonha durante o jantar na casa da raposa. 3. Parágrafo 3. Todos estão acompanhando? Sim. Caleb, João Pedro, Anthony. Faz um joinha, Anthony. Sim. Pronto. Entendidos? Posso passar? Sim. Ó, essa versão do texto está organizada em vários parágrafos. Observe o início de cada um deles assinado com um retângulo laranja. Aí agora a gente vai, o que a gente fez. Última dica da construção do parágrafo, tá, João Guilherme? Tá acabando, já acaba. Releia seu texto. Quando terminar de escrevê-lo, toda vez que vocês escreverem, atenção para mim, desliguem os microfones que eu estou ouvindo os barulhos de vocês. Ó, atenção. Toda vez que eu escrevo um texto, independente do tipo do texto, do gênero musical, eu preciso reler esse texto. Para que eu faço essa releitura? Me diga. É a última dica. Porque depois que eu termino de escrever um texto, eu tenho que reler. Para saber se o parágrafo está correto e também para corrigir se não tem alguma palavra errada. Para confirmar a resposta. Ó, geralmente, quando eu faço isso, é uma revisão de texto. O que é a revisão? Ver se tem alguma coisa que ficou por fazer, se tem algum erro, se tem algo que eu posso acrescentar ou se tem algo que eu posso tirar, para organizar melhor o meu texto. Então, ele está dizendo aqui na nossa última dica. Releia o seu texto quando terminar de escrever. Assim, você poderá encontrar possíveis falhas ou erros, tanto no parágrafo quanto na construção do texto. Palavras erradas, palavras faltando, palavras fora do lugar, uma ideia que você tinha para contar e esqueceu, ou uma ideia que você repetiu mais de uma vez, tá certo? Tia, também se pode acrescentar os sinais de pontuação. Também, eu não vou esquecer dos sinais de pontuação, porque a pontuação, ela serve também para dar a entonação do texto. Quando eu falei assim, ó, no final daquela frase tem um ponto, eu preciso parar a minha leitura, né? Dar uma pausazinha um pouquinho maior para retomar.
Se eu não coloco vírgula, se eu não coloco ponto, se eu não tenho exclamação, eu não tenho respiração e não tenho o que eu diga. Tia. Oi, diga, meu amor. Tipo assim, você vai fazer uma pergunta, aí você tem que botar o ponto de interrogação para informar que você está fazendo uma pergunta. Que é para saber que você está interrogando, perguntando, não é? Se você colocar o ponto final, é como se você estivesse fazendo o quê? Uma afirmação. Já tira totalmente o sentido da tua pergunta. Muito bem colocado, tá certo? Então, quando eu vou reler o meu texto no final da escrita, é para fazer uma revisão de conteúdo, tá bom? Aí ele diz assim, ó, esse exercício final, que é a última dica, é ótimo para ajudar a localizar problemas relacionados à construção do texto ou falhas que possam comprometer o entendimento do texto como um todo. Joia? Terminamos aqui? Bora ver meu próximo slide. Dica de ouro. A nossa última dica. Mas essa dica aqui não faz parte das 5 de construção. É uma dica que serve para vocês para tudo. Leia mais. Não existe um bom escritor que não seja um bom leitor. Por quê? Por que ele está dizendo que não existe um bom escritor que não seja um bom leitor? O que vocês acham? Porque quando mais a gente lê, mais a gente entende e pode, com essas ideias, fazer um livro. Pode fazer livros, textos. Ó, uma coisa, atenção para mim. Quando você lê bastante, você começa a conviver com a escrita correta das palavras. Quando você vai escrever, você já conhece aquela palavra e não tem dúvidas quanto à escrita. Ou a escrita, ou o significado. Para que serve aquelas palavras? Como é que eu faço a construção? Tudo isso a gente viu hoje na construção do texto, mostrando o texto para você. Como é que eu faço o parágrafo? Aí eu vou fazendo aqui o texto mostrando para vocês como é que eu faço a construção da ideia principal, secundária. Tudo isso é mostrando e vocês lendo. Cada vez que eu leio um texto, eu tenho um aprendizado diferente. Conheço palavras novas, significados novos e eu aumento meu vocabulário, tá certo? Aí ele está dizendo aqui, ó. Por meio da leitura, adquirimos conhecimento. Percebemos o funcionamento da língua, que são os seus significados, como é que eu uso essas palavras, e aprendemos na prática as regras da língua portuguesa, sem precisar decorá-las. Porque eu vou aprender, eu estou internalizando esse vocabulário, tá certo? Tia, ainda vai ter outra aula depois dessa. Não, nossa é a última, então você deve ter mais um horário, não é comigo. É de matemática, Caleb, depois dessa. Aí aqui, ó, boa leitura e bons estudos. Aí tem aqui, ó, uma fábula também pode ser contada em quadrinhos. Pode ou não pode? Pode, não pode? Olha aqui, ó. Esta que você vai ler agora é bem divertida, mas você precisará montá-la para lê-la depois. Então, numere cada parágrafo da página seguinte de acordo com a sequência dos quadrinhos abaixo. Atenção! Cada quadrinho corresponderá a um parágrafo. Bora lá! O corvo e a raposa. Essas fábulas, gente, a tia Aline vai falar melhor com vocês sobre elas, mas ela é bem antiga, bem antiga. Ele fala que Esopo foi que escreveu e tem um francês que fez uma reescritura delas, que é esse Antoine de La Fontaine. Ele é francês. Mas alguns escritores brasileiros também reescreveram essas fábulas com uma linguagem mais simples, como Monteiro Lobato, Ruth Rocha. Vocês vão vendo depois esses autores. Ei, Anthony, baixa um pouquinho o teu celular, o teu computador, porque você está com a cabeça muito levantada. Não está doendo o pescoço, não, meu bem? Não? Tá aqui, ó. Então, vamos lá. O corvo e a raposa. Bora observando aqui as imagens. Como é que vocês acham que aconteceu?
Numerem aqui para mim como é que as coisas vão acontecendo e vão narrando. Primeiro quadrinho, Arthur, o que, que você acha que acontece aqui no primeiro quadrinho? Aqui? É. No primeiro? No primeiro quadrinho que aparece. O corvo com queijo. O corvo comendo queijo. Pronto. Agora, Antônio, o que, que acontece no segundo quadrinho? Bota teu áudio, Antônio. Não estou te ouvindo. Sim. A raposa vê o queijo. A raposa vê o queijo. De quem é o queijo? Tá, mãe. De quem é o queijo? Do corvo. Do corvo, né? Aí agora, João Guilherme. O que acontece no terceiro quadrinho? O corvo está conversando com a raposa. Pronto, a raposa vai se chegando, né? Para conversar com o corvo. E o corvo continua com queijo aonde? Na boca. Na boca, beleza. É Caleb. Caleb, cadê a tua imagem, Caleb? Não tô te vendo, não. Botar aqui. Bota, pra eu te ver. Pronto. O que acontece no quarto quadrinho, Caleb? Não tô te ouvindo. Onde é que a senhora tá? Vem aqui, ó, no quarto quadrinho. Onde é que tá minha setinha aqui, ó? Ah, tá. Ela tenta fazer amizade com o corvo. Pronto, a raposa tenta fazer amizade com o corvo. Qual será a intenção dela? Nessa outra imagem aqui, João Pedro, na quinta imagem, o que está acontecendo aqui? Ó? A gente tem uma onomatopeiazinha aqui, ó, uns símbolozinhos, que mostram que a música. Música. E tá cantando. Ele vai Notas voar. musicais, perfeito. Aí o que está acontecendo aqui? Quem é que está cantando? O corvo. No próximo quadrinho, o que acontece? O corvo deixa o queijo cair. Deixou cair o queijo. Deixou cair o queijo. Agora, no último quadrinho, finalizando, o que acontece com o queijo? A raposa come o queijo. O queijo caiu e a raposa comeu. E o corvo saiu bravo. Pronto. Então, aqui a gente Bravo. tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. E ele está dizendo aqui, ó, que cada parágrafo desse que cada quadrinho desse é um parágrafo, certo? Então a gente tem quantos parágrafos? 7. Bora lá, próxima página. Bora numerar aqui, ó. O corvo. Olhem para essas historinhas, para cada parágrafo que tem esse daqui, e agora numerem de acordo com a sequência que vocês viram lá. Sim. O corvo, acreditando nos elogios, pôs-se imediatamente a cantar. O que tem depois do cantar, tia? Não dá pra ver. Para mostrar que tinha uma linda voz. Que tinha uma linda voz. E aí, é o primeiro quadrinho esse daí? Não. Corresponde a qual? Vamos voltar lá para ver. Corresponde ao quinto quadrinho. Ao quinto? Peraí, quadrinho. Que eu tô aqui. Pronto. Ao quinto quadrinho. Perfeito. Então, o primeiro é o número 5. Beleza. Aí, o próximo. Bora lá. Raposa mais que depressa abocanhou o queijo e o corvo foi-se embora. Fora. E aí? É o sétimo. É o sétimo. O sétimo. Beleza. Agora vamos para o terceiro. Chegou-se ao pé da árvore e começou a bajular o corvo. A puxar o saco, né? A bajular e puxar o saco. Qual é o quadrinho? É o quarto. Bora voltar para ver se é o quarto. É o terceiro. É qual? O terceiro e o quarto. Aí eu tô na dúvida agora. Ó, ele vai se chegando aqui, ó. Sim. É o terceiro ou é o quarto? Quarto. É o terceiro, né não?
Eu tô na dúvida, tia. Deixa eu ver bem aqui, ó. Pronto, ó. Ele é o quarto. É o quarto. É o quarto, tá? Que aí o terceiro vai ser esse daqui, ó. A raposa viu o queijo. Tá vendo aqui, ó? A raposa viu o queijo e resolveu apoderar-se dele. É o terceiro. Pronto. Terceiro. Então, mais abrindo o bico, deixou cair o queijo. Qual é? É o 6. 6. Perfeito. Aí depois, o corvo conseguiu arranjar um queijo. Soube cantar tão bem, sua plumagem é linda, não haverá a... Não, antes, no quadrinho de... o corvo conseguiu arranjar um queijo em algum lugar, veio voando com o queijo no bico, até que pousou numa árvore. É o primeiro. Perfeito. E agora o último? O senhor corvo, o senhor é certamente o mais belo dos animais. Soube cantar tão bem quando sua plumagem é linda. Não haverá Quê? É o sexto. É o sexto, da última, esse daí, tia. Esse daí é qual? Sexto. É o 2, né? Sétimo. É o sétimo, é o último. Fala o sexto. Bora colocar aqui a sequência. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo escrever. Uma caixinha de texto aqui. Aqui eu tenho o número 5. 5. Dá para entender? Dá? Sim. Dá. Aí aqui eu tenho o número 7. Depois eu tenho o número 4. Depois eu tenho o número 6. É o 6. 6. Depois eu tenho o número 3. Depois eu tenho o número 1. E depois eu tenho o número 2. Agora vocês vão, pela numeração, fazer a leitura para ver se tem sentido ou não. Qual é o 1? O corvo conseguiu arranjar o queijo em um lugar, veio voando com o queijo no bico até que pousou numa árvore. Pronto, tá certo? E o 2? Ó, senhor corvo, o senhor é certamente o mais belo dos animais. Se souber cantar tão bem quanto sua... não! Isso daqui não. Porque ele vai fazer o seguinte. Esse daqui, ó, é o 2. Onde tem o 3, aqui é o 2. Sim. Aí ele vai dizer assim, ó. A raposa viu o queijo e resolveu-se apoderar-se dele. Aqui, onde tem o 3, o 4, é o 3. É o 3. Onde tem o 4 é o 3. 3. O 2 é no lugar do 3. Bora lá na sequência. Deixa eu apagar aqui para fazer de novo. Tá acabando o nosso tempo. Deixa eu mostrar logo a agenda bem aqui para vocês, tá? Para que vocês não fiquem sem a atividade de casa. Tia, peraí, eu bem que pegar um negócio. Tá. Tá acabando, tem só 1 minuto. Ó, a agenda. Tudo que a gente viu dessas atividades, vocês vão responder a atividade fotocopiada que tá na plataforma, tá bom? Sim. Só baixar. Tia, é para pegar na escola. Hã? A atividade é para pegar na escola. Se você... Eu ia me chamar. Você pega na escola. Eu estava me chamando. Ó, tá acabando. Obrigada pela